Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e nós estaremos juntos nesta viagem maravilhosa, onde nós vamos construir muito conhecimento. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula? Vamos lá? Na aula de número 7, nós temos a nossa revisão e avaliação. Portanto, se preparem, afivelem os cintos aí, que nós vamos dar uma olhada em tudo que estudamos ao longo desta unidade e façam as anotações, guardem as dúvidas para o nosso momento de interatividade, ok? Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá. Puta merda, é uma regra... E nós iniciamos esta nossa aula de revisão falando sobre a realidade virtual, um dos tópicos tratados aí nesta unidade ao longo das nossas aulas. E aí a gente começa chamando o conceito de realidade virtual. Olha só, aparece aqui pra gente agora. A realidade virtual ela é uma tecnologia baseada em um sistema computacional que cria ambientes virtuais em que o usuário ele pode se inserir e até interagir com os seus elementos. Ela, embora esteja no auge hoje, ela não apareceu nos dias de hoje. A gente tem um pouquinho da história dela que aparece na cartela para vocês agora, tá bom? Olha só, uma das primeiras tentativas de trabalhar aí com a realidade virtual aconteceu lá em 1970, quando esse artista digital, o Myron Kruger, ele criou instalações combinando sistemas de vídeo e programação computacional. E aí, uma década depois, os experimentos passaram a contemplar a interação, né? O texto continua apontando para nós, olha só. Esses experimentos passaram a contemplar a interação entre vários usuários em ambientes virtuais compartilhados. E, embora essa tecnologia chame a atenção e cative aí os nossos olhos, ela não é tão simples, tá bom? A gente já começa a ver que ela é um pouco complexa quando a gente olha as classificações. Olha só, o sistema de realidade virtual ele pode ser classificado em 4 tipos. O primeiro deles, o de projeção, onde o usuário está fora do mundo virtual, mas ele interage com elementos virtuais. O segundo deles, a realidade aumentada, que é também que está muito no auge aí por conta dos óculos, né? VR, os óculos de realidade virtual. Ele combina imagens reais e virtuais, tá bom? A gente vai ter também o de mesa, que é um mundo virtual projetado em uma superfície ou em um suporte no mundo real. Eu confesso que esse só consegui ver até hoje em filmes e em algumas projeções ali usando a cinematografia, tá bom? E, por último, a de simulação, né? Ele vai simular, né, os dispositivos que fazem com que o usuário tenha a sensação de que, de fato, está dentro do mundo virtual. Todo esse contexto da realidade virtual, todo esse mundo da tecnologia, abriu espaço, abriu caminho para que os esportes pudessem acessar aí esse âmbito, né? E aí a gente tem um fenômeno chamado a esportivização do virtual, que é um fenômeno que visa transformar um conteúdo em uma ferramenta, né, rica para qualquer área da educação, inclusive para a educação física, que na questão da organização, por exemplo, de torneios e eventos, o texto continua, olha só, a sua participação, né, esse processo de esportivização do virtual, ela é de suma importância, porque ela vai dando aí um respaldo como uma manifestação esportiva de uma nova geração. Isso também ocasionou o desenvolvimento, o surgimento dos esportes, olha só, os esportes ou esportes eletrônicos, que é como a gente traduz aí do inglês para o português, né, são uma alternativa de esporte que, em geral, não vai utilizar músculos ou não vai exigir tanto da forma física, mas muito da inteligência e do raciocínio lógico, além da coordenação motora dos jogadores. Embora também esteja no auge hoje, ele já é um pouquinho antigo, como a cartela mostra para a gente um pouco dessa história. Lá em 2000, no ano de 2000, na Coreia foi criado a Associação Coreana dos eSports, né? A Korean eSports Association, ou KISPA, no original em inglês, ok?
para gerenciar eventos e regulamentar transmissões de disputas, fiscalizar ali as condições de trabalho dos cyberatletas, ok? Embora pareça algo não tão organizado, é uma estrutura que move milhões ali por ano, ok? Porém, não existe só aí nesse processo de esportivização do virtual, só os esportes, né? A gente vai ter também os jogos RPG, que é o que aparece na cartela para a gente agora, que é RPG, é a sigla em inglês para Role and Play Game, que é um gênero de jogo no qual os jogadores assumem o papel do personagem imaginário, né, em um mundo fictício, isso na tela do computador. Antigamente, os tabuleiros, né, os ambientes eram fabricados ali, produzidos para uma mesa, né? E aí transformou isso, né, com os códigos ali computacionais para dentro do computador, gerando todo esse ambiente virtual. Outra sensação são os jogos simuladores de combate de guerra, que vão ter aí esse viés de ataque e defesa. É um verdadeiro atrativo entre os jovens, pois eles simulam ali os combates, né, em cenários cada vez mais reais. O mais legal é visualizar ali as táticas de combate, né, as estratégias, e não só mirar e sair atirando. Esses jogos são legais, são bacanas, mas tem uma outra categoria que encanta e cativa, que são os Exer Games, esses que aparecem a definição aqui para nós. Olha. São jogos que utilizam movimentos de diferentes segmentos corporais, como forma de interação com esses ambientes virtuais. Eles podem contribuir não apenas para o aumento ali do gasto calórico, uma vez que o indivíduo vai pular, saltar, dançar na frente do jogo, mas também vai ter um aumento no repertório de movimentos, uma vez que ele vai fazer ali diversas movimentações, diversas atitudes na frente desses receptores, tá bom? Principalmente, olha só, para quem que ele é uma tendência forte e positiva, principalmente, o texto continua mostrando para a gente, para aquelas pessoas que estão em fase de crescimento, ok? Seguindo, olha, os Exer Games, né, são uma nova geração de jogos que têm sido propostos como uma forma de aumentar a atividade física em crianças e adolescentes. Eles tiram aquela pegada ali estática, do controle na mão, meio parado na frente da televisão. Você vai ter que se movimentar para poder interagir com a máquina. Isso porque esses videogames requerem dos participantes movimentos de segmentos corporais ou de todo o corpo diante dessa câmera, né, que é basicamente ali o controle do jogo. E o mais legal é que esse repertório é adquirido experimentando diversas modalidades esportivas ofertadas por esses jogos, como por exemplo, olha, o tênis, o golfe, os jogos de corrida, né, alguns jogos mais dinâmicos. A gente vai ter exemplos também de jogos de luta, que tem ali o MMA, que é o Mixed Martial Arts, né, perdão. A gente vai ter ali os jogos de dança, que vai combinar diversos ritmos, tá bom? Todos esses são exemplos de práticas propostas pelos Exer Games. Mas não para por aí, ele vai ter também alguns jogos que vão trazer rotinas de exercícios. Isso porque algumas marcas bem famosas aí viram que as possibilidades dentro desse ambiente são maravilhosas e começaram a produzir sequências de exercícios físicos, né? Alguns programas de exercício físico que dão ali depois o resultado dessa atividade com gasto calórico aproximado, né? Com tempo, baseado ali no tempo e na intensidade dessas atividades, ok? Esse avanço não fica só nesses esportes mais modernos, a gente tem um exemplo também do xadrez virtual, que mostra que não só as práticas mais modernas ganham espaço no processo de virtualização, mas também as práticas como o xadrez, que é um esporte milenar e muito antigo, que ganha aí esse espaço virtual, produz, né, a interação entre jogadores em todo o mundo. Nas nossas aulas, nós tivemos a oportunidade também de conhecer modalidades pré-desportivas, só que antes nós pudemos ali entender um pouco do esporte de forma mais robusta, né? E nós conhecemos o basquete, olha só, ou o basquetebol. Para a gente relembrar um pouquinho, o basquete, ele é um esporte coletivo, conforme mostra o texto para nós, praticado por 2 times com 5 jogadores cada, cujo objetivo é básico de acertar a bola na cesta da equipe adversária, marcando ponto. Claro que é necessário também resguardar a sua cesta e o seu campo ali, né?
vai vencer a equipe que obtiver a vantagem no placar no final do período de jogo, que é de 40 minutos, ok? Esse esporte, embora hoje ele seja a sensação, ele foi idealizado há muito tempo atrás pelo professor de educação física canadense James Naismith, lá em 1891, na Associação Cristã de Moços de Springfield, que fica lá em Massachusetts, tá bom? Juntamente com a intenção de ter ali uma opção de modalidade, tá? Esse esporte surgiu como uma opção de modalidade que pudesse ser praticada durante o rigoroso inverno. E claro que é um esporte que move economicamente, move as multidões ali que se sentem atraídas a praticar, mas antes de começar a jogar o basquete propriamente dito, a gente tem um jogo pré-desportivo, que foi o que nós exploramos nas nossas aulas, que é o mini basquetebol. Para a gente relembrar, olha só, o mini basquetebol é um jogo para crianças com menos de 12 anos, tá bom? E ele foi desenvolvido aí como uma forma divertida de descobrir o basquete, ok? Para a gente dar seguimento, né? Vamos aprofundar um pouquinho, relembrar um pouquinho mais, ok? Essa é uma atividade recreativa e com a riqueza em atividade física, desenvolvimento social e espírito de equipe, ela estimula as crianças a trilharem ali uma vida esportiva saudável. Isso porque ela não tem nenhum fim competitivo. Ela só incentiva, produz ali aquele conhecimento com a modalidade para quando ele for jogar a modalidade propriamente dita, ele já esteja ambientado. O mini basquete, ele é um jogo baseado no basquete e, como já disse, é indicado para meninos e meninas com 12 anos ou menos, tá bom? Isso porque a partir dessa idade a gente já começa a inseri-los ali nas categorias infantil, juvenil, nas categorias de base do basquete. Então, a gente vai iniciar aqueles que têm menos de 12 anos, com 12 anos ou menos, e depois já começar os treinos mais específicos. Perfeito? O propósito, né, de cada equipe é colocar também a bola no cesto do oponente e evitar que o oponente marque pontos, seguindo ali as regras do jogo. Embora ele seja uma adaptação do basquete, ele tem algumas diferenças, que são essas que aparecem para nós agora, né? Na cartela. Olha só, o basquete e o mini basquete. Bom, eles vão utilizar a mesma quadra, a gente vai ter uma diferenciação aí no tamanho das bolas, né? A bola do basquete vai ter 74,9 centímetros de circunferência e vai pesar 623 gramas. Já a bola do mini basquete vai ser um pouco menor, com 450 e 500 gramas. Pode não parecer muito, mas para o jogo, para a dinâmica do jogo, é bastante. A cesta no basquete ela vai estar a 3,5 metros do chão, 3,05 metros do chão. Já no mini basquete ela vai estar a 2,60 do chão. Ok? As regras, o basquete ele vai possuir regras oficiais estabelecidas, já as do mini basquete elas podem sofrer algumas alterações aí dentro dos congressos técnicos, né? Dentro das coordenações das modalidades. Outra modalidade que a gente teve a oportunidade de conhecer nas nossas aulas foi o handebol. Né? A gente iniciou ali entendendo um pouco da dinâmica do jogo, dos aspectos, como funciona o handebol. E é o que nós vamos fazer agora, olha só. O handebol ele é um esporte coletivo disputado por duas equipes com 7 jogadores cada. E aí o objetivo desse jogo é marcar o maior número de gols respeitando as regras. Regras estas que estabelecem ali, por exemplo, o tempo de partida, o uso de alguns membros, né? Por exemplo, você não pode usar os pés no handebol. Mas a gente vai já conversar um pouco mais sobre essas regras. A partida ela acontece em 2 períodos de 30 minutos cada, com um intervalo de 10 minutos, dentro das diretrizes oficiais da quadra, que são 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Essa quadra ela precisa também ter um piso, olha só, de madeira ou um piso emborrachado, com as 2 áreas ali para o goleiro que se localizam a 6 metros do gol, ok? É a área ali no fundo da quadra que somente o goleiro pode ter acesso, os demais jogadores não podem. Para que a gente aprenda a jogar o handebol e tenha possíveis talentos, possíveis atletas apaixonados por essa modalidade, a gente tem a opção também do mini handebol, olha só.
O mini handebol, igualmente ao basquete, igual ao mini basquete, é uma atividade para iniciação, conforme mostra o texto para nós, aos princípios do handebol, né? A gente vai iniciar ali os princípios do jogo, propriamente dito, né? Só que de uma forma adaptada, lúdica, porém integral, né? Com todo o processo ali de ensino dos movimentos, as ações, as aplicações e particularidades deles, né? Com relação aos jogos. E isso pode acontecer com ou sem a bola ali para as crianças, né? O intuito principal dessas modalidades adaptadas é promover o conhecimento, gerar ali a paixão pelaquele esporte. E, claro, o entendimento do posicionamento em quadra, o que pode, o que não pode fazer, porém de uma forma mais divertida, mais lúdica, sem aquela pressão de ganhar, de vencer, ok? Então, são modalidades adaptadas geradas com esse cunho pedagógico para que o atleta, né, o futuro atleta, se apaixone, se sinta envolvido pelo esporte. O mini handebol, ele é também uma filosofia que valoriza aí o jogo infantil. Isso é, ele inclui o prazer, a diversão, a aventura e, por outro lado, ele vai se orientar no sentido aí, olha só, da metodologia e da didática da educação física e desportiva para crianças do primeiro ciclo do ensino básico. O principal objetivo do mini handebol é ser uma atividade que proporcione às crianças as condições ali de experiências variadas, positivas e ricas possíveis, né? As mais possíveis. E sem se importar com os treinamentos rígidos ali, olhando para a técnica, para a tática, para o placar, para a correção dos movimentos. Ele vai objetivar ter esse contato aí da criança com o handebol. Esse estilo de treino, né, esse método de treino, ele surgiu ali na Dinamarca no ano de 1970. Aqui no Brasil, ele começou a ser divulgado ali, trabalhado no final da década de 90. Para a gente entender um pouquinho das regras, né, algumas das adaptações que diferenciam esse esporte de iniciação, antes de passar a bola ou arremessar, a criança pode ficar 5 segundos com posse da bola na categoria mini A e 3 segundos ali na categoria mini B e C, ok? Cada equipe no mini A entra na quadra com 4 crianças e as equipes mini B e C entram em quadra com 5 crianças cada e eles sempre evitam colocar reservas para que todos possam participar. Além disso, todos podem jogar na posição do goleiro, basta avisar o árbitro ali para que ele possa autorizar essa troca. Por motivos formativos, incentiva-se ali a marcação individual, assim como o ataque não posicionado durante o jogo. Em grande parte dos maiores festivais brasileiros e europeus, eles não usam o placar de pontos durante a partida, que podem ter o tempo adaptado de acordo com a ocasião. Isso porque o objetivo não é vencer pela pontuação. Nas nossas aulas, nós também tivemos a oportunidade de falar dos jogos do contexto comunitário e regional. Para a gente relembrar um pouco do conceito, né, são manifestações da cultura corporal que levam em consideração as possibilidades de recriar esses jogos, agregando alguns elementos locais, outros próprios da cultura e da tradição, levando, claro, em consideração aspectos como acessibilidade e adaptação. Nas nossas aulas, nós falamos aí sobre 2 específicos e a gente começa relembrando sobre a barra-bandeira. Olha só, a barra-bandeira, a cartela evidencia para a gente, ela está inserida aí na categoria dos jogos populares, que são aqueles conhecidos também como jogos de rua ou jogos tradicionais, que não exigem recursos materiais mais sofisticados, pois a sua origem, né, a sua gênese, está na cultura popular, mas apresentam também aspectos característicos dos jogos cooperativos, onde todo mundo coopera e todos ganham. Nesse tipo de jogo, os participantes eles eliminam o medo e o sentimento de fracasso e reforçam ali a confiança em si mesmos como uma pessoa digna e de valor. No Brasil, a prática remete ali às primeiras décadas do século XIX, tá? E vem com a tradição portuguesa, que por sua vez trouxe a esses jogos, aí tem as suas raízes, né, na Itália renascentista,
quando as cidades da Toscana, o texto continua, disputavam as bandeiras das outras regiões ali na Península Itálica. Relembro a vocês um pouco do campo da barra-bandeira e da dinâmica do jogo, né? Os indivíduos colocam ali as bandeiras posicionadas nas extremidades, e aí o time vermelho, né, como vocês podem ver, ele vai tentar roubar ali a bandeira do time verde e vice-versa. Claro que nesse tentar roubar a bandeira, vai ter toda uma dinâmica onde esses participantes tentam avançar, tentam defender a sua bandeira, tá bom? E uma vez colados ali no campo, eles têm que ficar parados, aguardando o seu companheiro de equipe descolar e aí manter a dinâmica do jogo. Cabe ressaltar que a meta é roubar o objeto adversário sem deixar de proteger o seu, né? Valendo-se aí do princípio de ataque e defesa. Ok, turmas? E aí nós tivemos a oportunidade de observar esse jogo, de entender um pouco da dinâmica, né? Um jogo do contexto popular, tivemos a oportunidade de experimentar essa modalidade. Além dela, nós conhecemos, aí tivemos a oportunidade de conhecer uma que está bem próximo dos esportes de campo e taco, né? Que são modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer ali o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores se preocupam, né, se ocupam ali em recuperar o controle da bola e assim somar pontos. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de modalidades, além desses que aparecem aqui, né, o beisebol, o cricket, o softball, entre outros. Eu falei sobre o cricket, que é um esporte que possui origem na Inglaterra, surgiu ali em 1566, no século XVI. Ele surgiu a partir de um esporte rudimentar da época medieval, o stowball. Ele sofreu algumas modificações até chegar no formato de hoje, e ele é uma paixão nacional em países como Reino Unido, Índia e Paquistão. Nós falamos também sobre o beisebol, ou baseball, né, que é um esporte coletivo praticado com uma bola, um taco e alguns outros implementos, né? Esse termo vem ali da língua inglesa. Esses esportes, nós citamos eles para falar de também do contexto comunitário, que é o bete-ombro, também conhecido como betes, tacobol, né? O betes-lombo, taco, jogo de taco, pau na lata, e vai possuir, cabe ressaltar que ele possui algumas controvérsias também na sua origem, não só com relação à nomenclatura. E aí eu trouxe para vocês, olha só, a origem, a gente vai ter duas vertentes históricas sobre a criação do tacobol. Uma é que ele foi um jogo criado ali por jangadeiros no Brasil durante o século XVIII. E a outra é que ele era praticado por ingleses que jogavam cricket nos porões dos navios, né, em suas viagens ali nos oceanos, e isso pode ter dado, inclusive, origem para o nome, né, o bete-ombro, onde o indivíduo dizia, I bet on brother, né, eu aposto no irmão, traduzindo. E aí, no caso, deu o nome para essa modalidade, um dos nomes que é conferido aí ao tacobol. O fato é que este jogo se popularizou no país, principalmente pela acessibilidade. E aí eu lembro vocês que até a moeda do cara e coroa, ela muda no jogo, uma vez que o indivíduo, com o taco dele ali, a ripa que ele está usando, ele cospe ali de um lado, né? E isso já é a moedinha que vai identificar quem vai ser o primeiro jogador e quem vai ser o segundo, né? Ele joga ali a ripa para cima, como o texto continua mostrando para nós, e o lado que cair mostra quem vai indicar quem vai sair disputando ali o jogo. Lembro a vocês algumas semelhanças dos esportes de campo e taco, né? O beisebol e o cricket versus ali o tacobol. As semelhanças, ambos são jogados com o uso da bola esférica e o uso de tacos. O objetivo principal é rebater a bola arremessada o mais longe possível, tá bom? Essas são as semelhanças. As diferenças, no beisebol e no cricket, há um número elevado de jogadores em campo, em cada equipe, enquanto que no jogo de tacobol, apenas duas duplas, uma contra a outra, fazem o jogo.
O beisebol e o cricket são jogados em um campo específico para o jogo, né? Enquanto que o tacobol você não precisa necessariamente de uma quadra específica. Outras diferenças, olha só, no beisebol e no cricket, depois de rebater a bola, o jogador ele deve percorrer através das mais variadas bases. Já no tacobol, depois de rebater, ele deve correr ali entre uma base e outra, enquanto a sua dupla faz o caminho contrário. Ok, turmas? Finalizamos aqui o nosso momento de revisão. Eu espero que vocês tenham anotado tudo, que vocês façam bom uso desse conhecimento. Ok? Forte abraço e até a próxima.